Após o casamento do meu filho, perdi o contato com ele. 2 anos sem dar sinal de vida. Então fui visitar ele e vi algo deplorável. Meus pés mal tocavam o chão. O táxi parou em frente a uma rua que mal merecia esse nome. Era um beco. Uma viela de terra batida, com casas que pareciam prestes a desmoronar. O ar era pesado, cheirava a mofo e a desesperança. O motorista me olhou pelo retrovisor, seus olhos perguntando se eu tinha certeza. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de falar. Minhas mãos, enrugadas pelo tempo e pela tensão, agarravam a alça da minha bolsa com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos. Dentro dela, a última foto que eu tinha dele. Meu filho, meu Carlos André. Faziam 2 anos. 235 dias de silêncio absoluto. A última vez que ouvi a voz dele foi 2 semanas depois do casamento. O casamento. Aquele dia tinha sido o mais feliz da minha vida. E agora era a fonte da minha maior desgraça. Carlos André, meu único filho, meu menino de ouro, estava se casando com Valesca. E Valesca, ela era um sonho. Pelo menos ela sabia fingir. Ela chegou em nossa família como um raio de sol. Ela ria alto, abraçava todo mundo, me chamava de mãe, antes mesmo de marcar a data. Sogrinha, você é a melhor. A mãe que eu nunca tive. Ela dizia isso com lágrimas nos olhos. E nós acreditamos. Especialmente meu marido, Roberto. Ele, que sempre quis uma filha, tratava Valesca como uma princesa. Ele estava cego por ela. Uma semana depois da festa, Roberto, num impulso de generosidade que sempre foi sua maior qualidade e seu maior defeito, chamou Carlos André. Meu filho, ele disse batendo no peito. Quero que você comece sua vida de rei. Não quero que passe nenhum aperto. Meu marido deu a ele parte de sua fortuna. Não era uma ajuda, era uma fortuna. Dinheiro que ele levou a vida inteira para juntar. Eu tentei avisar. Naquela noite, no nosso quarto, eu segurei a mão dele. Roberto, é muito dinheiro. Eles são jovens demais. Carlos André não sabe o que é trabalhar duro por 1 centavo. E essa Valesca? Tudo é muito rápido. Ele riu. Deixe de ser pessimista, mulher. Deixe o menino ser feliz. Ela é uma boa moça. Vai cuidar dele. 2 semanas depois, eles anunciaram a mudança. Mãe, vamos para o sul. Carlos André me disse ao telefone, a voz dele cheia de entusiasmo. Valesca achou uma oportunidade de negócio incrível. Vamos triplicar o dinheiro do pai em 1 ano. Eu senti um frio na espinha. Que negócio, meu filho? Mãe, é complicado. Coisa de investimento. Não se preocupa. Valesca entende de tudo. Foi a última vez que falamos. No primeiro mês, eles mandaram uma mensagem de texto. Tudo ótimo. Muito ocupados, beijos. No segundo mês, nada. Eu ligava, caixa postal. Eu mandava mensagens. Nenhuma era respondida. Os meses se transformaram em 1 ano. 1 ano de agonia silenciosa. Eu ligava todos os dias. Todos os dias, a mesma voz eletrônica. Este número não existe mais. Eu tentei os pais dela. Elsa, eles estão viajando pelo mundo. Valesca disse que não queria ser incomodada. Que sorte a deles, não é? Eles também não sabiam de nada, então a tragédia aconteceu. Roberto teve um infarto, fulminante. Ele estava tomando café, lendo o jornal, e simplesmente caiu. Meu mundo acabou. No meio da minha dor, do choque, da papelada do funeral, eu só tinha um pensamento. Preciso encontrar meu filho. Ele precisa saber. Ele precisa se despedir do pai. Eu movi céus e terras. Liguei para todos os amigos antigos dele. Ninguém sabia. Coloquei anúncios em jornais da cidade para onde supostamente tinham ido. Nada. Enterrei meu marido sozinha. Eu me sentei no banco da frente daquela igreja, olhando para o caixão do homem com quem vivi por 30 anos, e a cadeira ao meu lado estava vazia. A dor de perder meu marido era imensa, mas a dor de ser abandonada pelo meu filho naquele momento, aquilo era uma faca quente enterrada e revirada no meu peito. Como ele pôde? Como ele pôde não vir ao enterro do próprio pai? Aquele dia meu luto se misturou com algo novo. Um ódio frio. Não por ele. Por ela. Valesca. Ela tinha feito isso. Ela o tinha roubado de mim. E pior, tinha roubado dele a chance de dizer adeus. Mais 1 ano se passou. Eu sobrevivi ao luto. A dor virou uma cicatriz dura. Eu assumi os negócios restantes de Roberto. E usei o dinheiro. Contratei o melhor detetive particular que o dinheiro podia pagar. Ache meu filho, eu disse a ele. Não me importa o custo. Levou 6 meses. 6 meses de pistas falsas. 6 meses de becos sem saída. Até que ele me ligou há 2 dias. Dona Elsa. Achei. Não é o que a senhora espera. O endereço é... complicado. E agora? Aqui estou eu. Saí do táxi. Aquele cheiro de esgoto e comida estragada era quase demais.
Segui pela viela, meus sapatos caros afundando na lama seca. Parei em frente ao número que o detetive me deu. Não era uma casa. Era um quarto nos fundos de um quintal compartilhado, uma espécie de cortiço. A porta era de madeira podre e estava entreaberta. Eu não bati. Eu perdi todo o direito à educação naquele segundo. Eu empurrei a porta. O cheiro azedo me atingiu primeiro. Um fedor de bebida barata, suor velho e miséria. A escuridão do cômodo levou 1 segundo para meus olhos se ajustarem. E foi então que eu o vi. Meu cérebro levou alguns segundos para entender o que meus olhos estavam vendo. Aquele quarto era uma cela, um buraco imundo. Havia um colchão fino e manchado jogado diretamente no chão de cimento. Em um canto, uma pilha de pratos sujos, cobertos de moscas, ao lado de garrafas de cachaça barata. A única luz vinha de uma lâmpada fraca pendurada por um fio desencapado. E sentado no chão, encolhido contra a parede descascada onde a tinta verde um dia existiu, estava ele. Aquele não era o meu Carlos André. Meu filho era forte, tinha o sorriso largo do pai, os olhos brilhantes. O homem à minha frente era um fantasma. Ele estava magro. Magro a ponto de eu poder contar suas costelas através da camisa rasgada e encardida. Seu rosto estava fundo, os ossos da bochecha saltados. Uma barba longa, suja e emaranhada cobria seu rosto. O cabelo, que eu tantas vezes acariciei, estava comprido, oleoso, caído sobre os olhos. Ele levantou a cabeça devagar, assustado com o barulho da porta. Seus olhos demoraram a focar. Vi o momento exato em que o susto se transformou em reconhecimento. E pior que o susto, vi a vergonha absoluta tomar conta dele. Ele tentou se levantar, mas estava fraco, talvez bêbado, e tropeçou caindo de joelhos. Mãe, a voz dele, não era a voz do meu filho. Era um sussurro rouco, quebrado pelo álcool e pela falta de uso. Eu não consegui responder. O ar faltou nos meus pulmões. A única coisa que saiu de mim foi um som que parecia o de um animal ferido, um gemido de dor que veio do fundo da minha alma. Eu caí de joelhos também, ali mesmo naquele chão sujo, e me arrastei até ele. Eu o agarrei. O cheiro era terrível. Suor, bebida, vômito azedo. Mas eu não me importei. Eu o apertei contra mim. Ele era só pele e osso. Meu menino era só osso. Ele começou a chorar. Não um choro de homem, um choro de criança perdida. Soluços altos, desesperados, que sacudiam seu corpo fraco. Me perdoa, mãe. Me perdoa. Eu não consegui. Me perdoa. Eu o segurei firme. Xi, eu estou aqui. Eu te achei. Eu estou aqui. Mas enquanto minhas mãos o confortavam, meus olhos varriam aquele buraco, e o fogo que começou no meu peito no dia do enterro do meu marido virou um incêndio. Carlos André, eu disse, me afastando para olhar em seus olhos. Pelo amor de Deus, onde está a fortuna que seu pai lhe deu? Onde está o carro? Onde está Valesca? Só o nome dela foi suficiente para fazê-lo parar de chorar. O rosto dele se contorceu em algo que misturava ódio e o mais profundo desespero. Ele me contou tudo. A história saiu tropeçada, interrompida por soluços de vergonha. O negócio milagroso no sul era uma farsa. Foi a primeira parte do golpe. Valesca o convenceu a investir cada centavo. Amor, temos que colocar tudo, ela dizia. É um investimento seguro. Vamos triplicar em 6 meses. Confia em mim. Ela o fez assinar procurações. Ela o envolveu em uma teia de mentiras tão complexa que ele, ingênuo e apaixonado, acreditou em tudo. Ela o isolou. Pegou o celular dele. Querido, estamos em um projeto sério agora. Sem distrações. Vamos usar só o meu telefone para negócios. Foco total. Em menos de 3 meses, ela tinha transferido tudo. Todo o dinheiro que Roberto trabalhou a vida inteira para juntar. Ela limpou as contas. Ela as moveu para paraísos fiscais. Contas no exterior que ele nem sabia que existiam. Um dia, ele acordou. E ela não estava mais lá. Ele acordou no apartamento alugado que eles tinham. Um apartamento de luxo, muito longe daquele buraco. Ela tinha ido embora. Levou as malas dela, as joias que ela comprou com o dinheiro dele. Levou o carro esporte que ela o convenceu a comprar para o status do novo negócio. Ela deixou apenas um bilhete em cima da mesa. Um bilhete que meu filho recitou para mim, palavra por palavra, gravado a fogo na sua memória. Você foi o tolo mais fácil que já encontrei. Obrigada pelo começo da minha nova vida. Não me procure. Adeus. Ele ficou paralisado, em choque, e então o gerente do prédio bateu na porta. O aluguel estava atrasado há 2 meses. Ela não pagava nada. Ela só gastava. Ele foi expulso naquele mesmo dia, sem 1 centavo no bolso, sem celular, sem ninguém. Mãe, a vergonha. Ele sussurrou,
olhando para o chão sujo. A vergonha era demais. O que eu ia fazer? Ligar para o pai? Dizer que eu perdi tudo? Que eu fui um idiota completo? Que a mulher que ele adorava era uma golpista? Meu coração parou. Eu agarrei os ombros dele. Filho, e o seu pai? Você soube? Ele fechou os olhos com força. As lágrimas rolaram pela sujeira em seu rosto. Eu soube, ele disse, a voz quase inaudível. Eu vi no obituário na internet uma semana depois. Eu estava dormindo na rua, mãe. Eu já estava dormindo na rua. Aquilo me quebrou. Meu filho, o filho do meu Roberto, dormindo na rua. Eu vi a foto dele. Ele continuou. E eu quis morrer. Eu quis ir. Mas como, mãe? Eu não tinha R$1 para a passagem de ônibus. E se eu tivesse... Como eu ia aparecer lá? Um mendigo? No enterro do homem que me deu tudo? Eu não podia. A vergonha? Eu não podia deixar o senhor me ver assim. Nem no caixão. Eu falhei com ele, mãe. Eu falhei. Ele estava vivendo ali há quase 1 ano. Ele conseguiu aquele quarto porque o dono de um barzinho de esquina sentiu pena e lhe ofereceu o lugar em troca de lavar pratos. Era isso que meu filho fazia. Ele lavava pratos a noite toda por um prato de comida e aquele colchão imundo. O resto do dinheiro que ganhava ele gastava em cachaça, para esquecer. Para conseguir dormir, eu o ouvi em silêncio. A minha dor de mãe se transformou. Deixou de ser tristeza e virou aço. Virou uma raiva fria, cortante, que limpou minha mente. Ela não tinha apenas roubado meu dinheiro. Ela não tinha apenas enganado meu filho. Ela o tinha quebrado. Ela o humilhou. Ela o impediu de enterrar o pai. Ela roubou a dignidade da minha família. Valesca não era mais uma pessoa. Ela era um problema. E eu, Elsa, viúva de Roberto, iria resolvê-lo. Levantei-me. Limpei minhas mãos sujas no meu vestido. Acabou, eu disse. E minha voz estava tão firme que surpreendeu a nós dois. Você não vai passar mais nenhum segundo neste chiqueiro. Levanta, Carlos André. Você vai tomar um banho. Nós vamos para casa. Ele me olhou, os olhos cheios de dúvida e medo. Mãe, eu não posso. Olha para mim. Eu estou olhando. Eu o cortei. Estou vendo meu filho. E vamos para casa agora. Eu não deixei que ele levasse nada daquele buraco. Apenas a roupa imunda do corpo. Eu o arrastei para fora daquela viela como quem arrasta um sobrevivente de um incêndio. O taxista que me trouxe ainda estava na esquina, provavelmente curioso. Eu abri a porta de trás e praticamente joguei Carlos André para dentro. Para o melhor hotel da cidade, eu disse. E não tirei os olhos do meu filho. Ele ficou em silêncio o caminho todo. Ele só olhava para as próprias mãos, sujas, as unhas quebradas. Ele parecia ter envelhecido 30 anos. Ele tinha 22 anos. Um homem feito que tinha sido reduzido a um trapo humano por aquela víbora. No hotel, eu pedi a suíte presidencial. Eu precisava de espaço e precisava mostrar a ele que o pesadelo tinha acabado. Mandei ele direto para o chuveiro, enquanto a água caía, e eu podia ouvir ele soluçando baixinho lá de dentro. Talvez a água quente lembrando-o de que ele já tinha sido uma pessoa. Eu peguei meu telefone. Meu primeiro instinto foi ligar para a delegacia local. Mas o que eu ia dizer? Minha nora roubou meu filho? Eles não fariam nada. Isso não era trabalho para a polícia comum. Isso era trabalho para o Dr. Matos. Dr. Matos foi o advogado do meu falecido marido por 40 anos. Ele não era só um advogado. Ele era o resolvedor de problemas do Roberto. Um homem frio, calculista, mas com uma lealdade que o dinheiro não compra. Disquei o número dele. Ele atendeu no segundo toque, como sempre. Dr. Matos. Sou eu, Elsa. Dona Elsa. A voz dele era calma. Que surpresa. Aconteceu alguma coisa? Eu encontrei, eu disse, minha voz tremendo de raiva. Eu encontrei o Carlos André. Houve uma pausa. Matos sabia de tudo. Ele sabia do silêncio, sabia da minha busca. Como ele está? Quebrado, Dr. Matos? Ela o limpou. Ela levou tudo. Cada centavo que Roberto deu a ele. Eu o encontrei num cortiço imundo, vivendo de lavar pratos, bebendo até cair. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Quando ele falou de novo, a calma profissional tinha desaparecido. Havia aço na voz dele. Elsa, escute com atenção. Não faça nada. Não vá a nenhuma polícia local. Pegue o primeiro avião e traga o menino para casa. Assim que ele pisar aqui, traga-o direto ao meu escritório. Se ele assinou papéis, precisamos saber quais. Ela não cometeu só um roubo. Ela cometeu estelionato, falsidade ideológica. E podemos argumentar por cárcere privado emocional. Ela vai pagar. Isso é uma promessa pessoal minha ao seu falecido marido. Desliguei o telefone,
sentindo a primeira pontada de esperança em 2 anos. A vingança estava em movimento. Carlos André saiu do banho 1 hora depois. Eu tinha mandado o serviço de quarto comprar roupas novas. Qualquer coisa. Ele se vestiu, barbeou aquela barba horrível. Quando se olhou no espelho, começou a chorar de novo, mas desta vez era diferente. Era um choro de quem se reconhece, de quem vê o tamanho da queda. Não falamos no voo de volta. O que havia para dizer? Quando pousamos e entramos no carro que nos esperava e dirigimos pelas ruas da nossa cidade, eu vi ele olhando pela janela. Quando parei o carro em frente à casa onde ele cresceu, a casa que o pai dele construiu com tanto suor, ele não aguentou. Ele desabou ali na calçada. Levei-o para dentro. As primeiras semanas foram um inferno. Ele tinha pesadelos. Acordava gritando o nome dela, às vezes gritando pelo pai. Ele não queria comer. Ele se sentia um lixo. Um homem de 22 anos, forte, que deveria estar começando a vida, estava escondido no seu antigo quarto de adolescente, com vergonha de olhar nos olhos dos empregados da casa. Na 3ª semana, minha paciência de enfermeira acabou. Entrei no quarto dele, abri as cortinas com força e arranquei o cobertor dele. Mãe, me deixa em paz. Não, eu disse firme. Chega. Você pode ficar deitado aí o resto da vida, se afogando em vergonha, ou pode levantar e honrar o pai que você tanto diz que desonrou. Seu pai não te deu aquele dinheiro para você ser perfeito. Ele te deu por amor. Você foi enganado, Carlos André, traído. Você não foi burro. Você foi humano. Você amou a mulher errada. Agora a pergunta é, o que você vai fazer sobre isso? Ele me olhou, os olhos vermelhos. Ela sumiu, mãe. O dinheiro sumiu. O que eu posso fazer? Você vai se reerguer, eu disse, sentando na cama. E eu? Eu vou garantir que ela seja caçada até o inferno. Enquanto meu filho reaprendia a viver, eu me dediquei à caçada. Eu e Dr. Matos nos tornamos generais em uma guerra particular. Carlos André nos deu todos os detalhes. As senhas que ele lembrava, os nomes dos sócios que ela mencionou, as cidades que visitaram. Descobrimos rapidamente que Valesca não existia. Ela estava usando documentos falsos. Ela era uma golpista profissional e não era uma lobo solitária. Ela era parte de um esquema muito maior, especializado em limpar herdeiros jovens e ingênuos. Ela era a isca. Dr. Matos usou todos os contatos que Roberto deixou. Ele não foi à polícia comum. Ele foi direto aos delegados federais que deviam favores ao meu marido. O caso ganhou prioridade. O roubo do meu filho foi a chave que abriu uma investigação de lavagem de dinheiro internacional. Eles queriam os chefes dela, mas eu só queria ela. Eu queria que ela soubesse que tinha mexido com a mãe errada. Carlos André começou a melhorar. A raiva substituiu a vergonha. Ele começou a ir comigo aos escritórios das empresas que Roberto deixou e que eu estava tocando. Ele ficava quieto nas reuniões, só observando. Ele estava aprendendo. O menino mimado que foi enganado estava morrendo. E um homem endurecido pelo sofrimento estava nascendo. 3 meses. 3 meses depois que o tirei daquele chiqueiro, meu telefone tocou. Era noite. Eu e Carlos André estávamos na sala, revisando balanços financeiros. Era o Dr. Matos. Elza, ele disse sem rodeios. Achamos ela. Meu coração parou. Ela está em São Paulo, usando outro nome. Já estava na fase final de um golpe contra um empresário alemão. Ela é gananciosa e descuidada. A Polícia Federal está se movendo. Eles vão prendê-la esta noite num hotel de luxo nos Jardins. Acabou, minha amiga. Eu desliguei o telefone. Olhei para o retrato do meu falecido marido na parede. E pela primeira vez desde que ele morreu, eu sorri. Não foi um sorriso de felicidade. Foi um sorriso de vingança cumprida. Aquela noite, o ar na sala de estar estava tão pesado que mal podíamos respirar. Depois que desliguei o telefone do Dr. Matos, contei ao Carlos André. Eles a encontraram. A polícia está indo prendê-la agora. Ele não disse nada. Apenas se sentou no sofá, rígido. Seus olhos, antes mortos e cheios de vergonha, agora tinham um fogo frio. Ele não queria justiça. Como eu, ele queria o fim daquela história. Nós não jantamos. Ficamos ali, sentados em silêncio, esperando. Cada sirene que ouvíamos na rua nos fazia pular. Ligamos a televisão no canal de notícias 24 horas. As horas se arrastaram. 8 da noite. 9. 10. Eu estava começando a achar que ela tinha escapado de novo, que aquela mulher era como fumaça. Às 10h15, o programa normal foi interrompido. A vinheta de plantão urgente encheu a tela. Meu coração deu um soco no peito. Carlos André se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos. O âncora apareceu. A voz séria.
Interrompemos nossa programação com notícias de última hora em São Paulo. Uma perseguição policial de alta velocidade termina em tragédia na Marginal Pinheiros. A imagem cortou para um helicóptero. A visão noturna mostrava o caos. Carros de polícia bloqueando todas as pistas. E no meio de tudo, um carro esportivo vermelho. Ou melhor, o que sobrou dele. Estava amassado como uma lata de refrigerante, completamente destruído contra a mureta de concreto do rio. Era o mesmo modelo, a mesma cor, que ela o fez comprar com o dinheiro do pai. O carro que ela usou para fugir dele. Uma repórter apareceu ao vivo, encharcada pela garoa fina. A voz dela estava ofegante. O que temos até agora é que a Polícia Federal, em uma operação para prender uma suspeita de estelionato internacional e lavagem de dinheiro, foi recebida a tiros no lobby de um hotel de luxo nos Jardins. Meu queixo caiu. Tiros? Ela estava armada. A repórter continuou. A suspeita, identificada preliminarmente por um de seus vários nomes falsos, Valesca Medeiros, atirou contra os agentes para escapar e fugiu neste veículo. A perseguição seguiu por vários quilômetros. Testemunhas dizem que ela dirigia em velocidade absurda, costurando os carros na pista molhada. Ao tentar fazer a curva de acesso à ponte, ela perdeu o controle, rodopiou e bateu violentamente contra a mureta. O carro capotou várias vezes. O âncora perguntou do estúdio: "Repórter, há informações sobre o estado da motorista?" A mulher ajeitou o fone. Sim, os bombeiros acabaram de confirmar. A motorista e única ocupante do veículo teve morte instantânea. Ela foi arremessada do carro no impacto. Eles colocaram a foto dela na tela. O mesmo rosto sorridente que estava no meu álbum de casamento. A mesma mulher que me chamou de mãe. Abaixo da foto, as palavras: procurada. Morta em perseguição. O mundo ficou em silêncio. Eu só conseguia ouvir o zumbido baixo da geladeira na cozinha. Eu lentamente virei minha cabeça para olhar meu filho. Eu não sabia o que esperar. Ele a amou, afinal. Ele tinha sido casado com ela. Eu esperava lágrimas, raiva, talvez um grito de dor pela traição final. Carlos André estava imóvel. Pálido, sim, mas seus olhos estavam fixos na tela da TV, onde os bombeiros agora cobriam os destroços com uma lona. Ele não piscou. Ele assistiu a toda a reportagem. Ouviu o nome dela ser arrastado na lama como uma criminosa comum. Viu o resultado final de suas escolhas. O noticiário voltou para a política, como se nada tivesse acontecido. A vida continua. Carlos André ficou em silêncio por um longo minuto. Então ele soltou o ar. Foi uma respiração profunda. Um suspiro que parecia estar preso em seu peito há 2 longos anos. Ele não estava soltando tristeza. Ele estava soltando veneno. Ele finalmente se virou para mim. Seus olhos estavam completamente secos. Não havia uma única lágrima. Havia apenas alívio. Acabou, mãe, ele disse, a voz firme. Finalmente, acabou. Foi tudo o que ele falou sobre ela. Nos dias seguintes, o Dr. Matos nos atualizou. A investigação federal continuou. Valesca era apenas uma peça. A maior parte do nosso dinheiro estava perdida para sempre. Lavada em contas no exterior, gasta em carros, joias e festas. A polícia conseguiu recuperar alguns bens que estavam no nome falso dela. Mas não era muito. Honestamente, nem eu nem Carlos André nos importamos. O dinheiro nunca foi o ponto principal. O ponto era a honra. Era a liberdade. Carlos André não derramou uma lágrima por aquela mulher. Ela morreu da mesma forma que viveu. Rápido, de forma egoísta e deixando destruição para trás. Naquela noite, depois de vermos o noticiário, meu filho fez algo que não fazia há anos. Ele se sentou comigo na varanda e falou sobre o pai. Ele não falou com a vergonha que o consumia. Ele falou com saudade. Ele contou histórias da pescaria que fizeram, dos conselhos que Roberto lhe deu, das broncas que levou. Ele chorou naquela noite, sim. Mas ele chorou pelo pai que perdeu, não pela vigarista que o enganou. Ele estava livre. Aquele sofrimento todo não quebrou meu filho. Aquele fogo o forjou. O menino ingênuo de 22 anos que se apaixonou por um sorriso bonito morreu naquele cortiço. O homem que voltou para casa comigo era mais duro, mais sério e 1000 vezes mais forte. Ele assumiu os negócios da família. Ele aprendeu rápido. Onde antes havia impulsividade, agora havia cautela. Onde havia ingenuidade, agora havia sabedoria. As pessoas me perguntam se eu consegui minha vingança. A morte dela não foi minha vingança. Foi apenas o destino fazendo seu trabalho. Minha verdadeira vingança emocional acontece todos os dias.
Acontece quando eu olho para o meu filho, curado, forte, sentado na cadeira do escritório que pertencia ao pai dele. Acontece quando o vejo tomar decisões inteligentes, quando ele cuida de mim, quando ele honra o nome de Roberto. Valesca tentou destruir minha família. Ela tentou apagar nosso legado, mas tudo o que ela conseguiu foi nos unir mais. Ela virou cinzas frias numa estrada molhada. Nós sobrevivemos. E nós seguimos em frente.